Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos à nossa casa de oração, Centro de Estudo Espírita Fonte de Paz. Hoje, uma noite especial, muito feliz como todas as outras, né? Mas hoje especialmente. Uma noite bastante especial e feliz, porque além da nossa casa, da nossa família Fonte de Paz, nós contamos com a presença dos irmãos da Sociedade Espírita Recanto Fraterno e também do Centro Espírita José Antônio dos Reis, além dos nossos visitantes, que são sempre muito bem-vindos, aqueles que têm vindo por várias semanas, aqueles que estão aqui pela primeira vez e aqueles que estão aqui há muito tempo. Sejam todos muito bem-vindos. E é ainda mais especial porque contamos com um grande amigo que vai nos brindar hoje, né, com a sua fala sempre muito serena, muito profunda sobre o Evangelho de Jesus Cristo, o nosso querido Edivaldo Roberto de Oliveira, que vem de terras distantes, né, do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, da Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré. Então, uma felicidade muito grande para todos nós. A atividade de hoje, ela dá início a uma capacitação que se inicia amanhã na Sociedade Espírita Recanto Fraterno, com início às 8 horas da manhã e término às 17 horas, né? De acordo com a programação aqui apresentada. Nós teremos no período da manhã a cultura espírita e o desafio de sempre, uma nova ordem ontem e hoje, como introduzir alguém no estudo do Espiritismo. No período do almoço colaborativo no local, na Sociedade Espírita Recanto Fraterno, e no período da tarde, a temática Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, Transformadora de Vidas, espaço de acolhimento e fortalecimento dos laços de amor, formação de novos trabalhadores e vivência, pureza doutrinária e novas tecnologias, aulas dinâmicas e alegres. Tudo sob a condução do nosso querido Edivaldo Roberto. Quero avisar a todos os presentes que hoje, excepcionalmente por conta da quantidade de participantes, o nosso passe ao final da palestra será o passe coletivo, que tem o mesmo efeito, a mesma voracidade, a presença de Jesus da mesma forma. Então, dados os recados, vamos iniciar nossa noite de reflexão com a leitura do livro Pão Nosso, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, cuja lição é de número 7, intitulada A Semente. Emmanuel faz uma reflexão a partir da carta de Paulo, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 15, versículo 37, onde se lê: E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Vamos ver o que nos diz Emmanuel. Nos serviços da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos do sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. Gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição,
tocada de valores infinitos à criatura. Exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados. Há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-lo. Exigem as grandes obras de um dia para outro, impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas, ou pretendem trair as leis profundas da natureza. Aceleram os processos da ambição, estabelecem domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem, sem nenhuma edificação santificadora para si ou para o bem. Não souberam aprender com a semente minúscula que lhes dá trigo ao pão de cada dia e lhes garante a vida em todas as regiões de luta planetária. Saber começar constitui serviço muito importante. No esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezadas. Emmanuel, como sempre, nos ensinando a importância do ponto de partida, do início do trabalho e do respeito ao tempo. Grandes edificações, assim como a árvore que nos dá tronco, galhos, folhas, flores, frutos, para depois nos dar a sombra e o alimento devido, tudo começa a partir de uma semente. Então valorizemos o ponto de partida de todas as nossas ações para o bem e o tempo necessário para a edificação de nós mesmos. Vamos orar. Pai Celestial, de infinita bondade e misericórdia, a nossa alegria é imensa, Senhor, de estarmos aqui em Sua casa, reunidos mais uma vez, com a presença de irmãos amigos de Cuiabá, de outro estado, sentindo todos a presença amorosa de Jesus a nos abraçar, a nos acolher, também feliz pela presença de cada coração amigo nesta casa, porque estamos todos interessados na sua mensagem, na sua boa nova, que tanto nos ensina, nos fortalece, nos consola. Neste dia especial, assim como todos os dias de nossas vidas, nós queremos agradecer a oportunidade do aprendizado, a oportunidade de sentirmos os nossos corações unidos com o objetivo do aprendizado, com o objetivo de transformação de nós mesmos. Pedimos a orientação do alto para todos nós que vamos ouvir a mensagem, no sentido de facilitar a nossa compreensão, o nosso entendimento e a transformação íntima indispensável. Pedimos a orientação do alto que conduza o nosso amigo Edivaldo nas suas reflexões tão profundas, amorosas, sempre pertinentes. Que a sua paz, a sua luz nos envolva, nos conceda uma noite de grande paz. Que assim seja, graças a Deus. Estimados e estimadas, abençoe-nos, Jesus, os corações. Quando recuamos no tempo e alcançamos os dias, em especial aquele derradeiro de Jesus numa cruz, encontramos ao pé desta uma mulher mãe,
Começamos a nossa conversa da noite voltando-nos em atenção afetiva à mulher, aquela e outras mães que guardam silêncio em nome do amor que sustenta, que ampara, que orienta. Lembrando das mães, ocorre-me lembrar de uma em particular. Também volto ao tempo, em terras do Nordeste, uma mulher simples, em seu tempo, com um filho adulto, o mais velho, que se transferira para a cidade do Rio de Janeiro, abraçando uma profissão que o levava a se colocar nas estradas do Brasil, motorista de caminhão que era. E aquela mulher simples, em sua religião católica, em sua frequência às missas, em obediência a tudo aquilo que acreditava, as suas crenças, em particular, guardava uma devoção a uma outra mãe como ela, aquela que eu mencionara inicialmente, a mãe de Jesus, Nossa Senhora da Aparecida, padroeira do Brasil. Em um dado momento, em uma das viagens que o filho aproveitara para lhe visitar, ela lhe faz um pedido: meu filho, em suas andanças, passando pela cidade onde está a Catedral Nossa Senhora Aparecida, por favor, traga-me a imagem dela, abençoada. E ele atendera um pedido de sua mãe. Daí um tempo, voltando a visitar, passou-lhe às mãos uma pequena estatueta, uma imagem de Nossa Senhora da Aparecida. E ela colocara no quarto para fazer suas orações diárias. O tempo passa e, numa oportunidade, em uma reunião doméstica, já na cidade do Rio de Janeiro, um jovem médium solicita ao casal que ele era anfitrião naquela tarde e noite, se ele permitiria ir até o quarto do casal, porque ele ouvira dizer que lá havia uma imagem de Nossa Senhora da Aparecida. Permitiram e ele foi, viu a imagem e dirigiu-se ao casal que o recebia. Sobre aquela estatueta, se estabeleceu ali uma conversa, e no adiantado da prosa, ele foi informado que aquela mesma estatueta, daquele tipo, aquele homem havia dado à sua mãe a estatueta. E a conversa se adiantou um pouco mais. E o jovem médico disse: olha, pois bem, durante a oração, eu percebi que exatamente uma estatueta como essa está colada no seu perispírito. A pessoa ouviu, ficou espantada. Então relatou para ele que ele não sabia que ele dera
uma imagem igual àquela a sua mãe lá no Nordeste. Ou seja, nas orações diárias, aquele coração de mãe, preocupada com o filho que abraçara uma profissão que lhe fazia viajar mais de 20 dias por mês pelas estradas do Brasil, que ela considerava um ofício perigoso, que o expunha a vários riscos. Ela, em suas orações, recomendava o seu filho a Nossa Senhora Aparecida. Ela orava por ele, pedindo proteção a Nossa Senhora Aparecida. Isso é fé. Podemos considerar essa atitude de se ajoelhar diante de uma estatueta, de uma imagem, e rezar, orar, fazer prece, pedindo àquela santa, na crença dela, que protegesse o filho tão amado, tão querido. Isso é fé. Como distinguir a fé? Como entendê-la? Como compreendê-la? Porque aquela senhora, disse eu, na sua simplicidade, de mulher do Nordeste, de uma cultura brasileira marcada pela religião católica desde os dias inaugurais do Brasil, ela cria em princípios, tinha uma crença em princípios próprios daquela religião que abraçava, ou seja, a religião católica. Desde a sua infância, herdar a religião da sua mãe, talvez esta também da sua própria mãe, e assim sucessivamente, numa tradição própria da cultura brasileira. Ela se batizara, casara na igreja, os filhos foram também batizados, tinha a comunhão, certamente ela acreditava no pecado original. Eram crenças que ela guardava. E onde vai a fé e até onde vai as crenças? Uma e outras se confundem. Aquele gesto de orar diariamente pelo filho amado, para pedir a uma santa que ela nela acreditava, era uma crença, era uma fé, ou era uma coisa só? Estou também a lembrar que um famoso artista, ator global, Tony Ramos, certa ocasião, conversando numa entrevista na Rádio Rio de Janeiro, lhe perguntaram sobre sua religião, sobre sua fé, sobre suas crenças. E Tony Ramos, respondendo, fez uma relação com essa tradição religiosa do Brasil. Não direi que sou, de fato, católico, mas eu acho que todos os brasileiros, de alguma forma, têm essa tradição na sua história familiar, está dentro da nossa cultura, e ato contínuo ele trouxe um fato da vida dele. Disse Tony Ramos que desde muito sempre, ainda muito jovem, ele tinha entre os sonhos em particular: viajar à Itália. Ele queria conhecer, entre os países da Europa, a Itália. Quando pôde, lá foi ele com a esposa. Daqui para lá, de uma cidade para outra, eis que ele chega numa cidade pequenina. E era o entardecer, o pôr do sol começava a se fazer numa beleza, numa estética, e
E eis que, sem que ele pudesse conter, foi de inopino, ele segura a mão da esposa e a convida para orar em plena rua, diante daquele pôr do sol. Isto é fé. Como eu disse, Tony Ramos, não chegou a dizer que era de fato católico ou que ele tinha qualquer religião. Mas ele narrara isso para responder a pergunta que lhe fizeram sobre a religião, se ele tinha ou não tinha uma religião. E ele conta esse episódio, marcando exatamente assim. Foi algo espontâneo, não programado. Ele foi tocado por algo diante da beleza daquela cidade, no pôr do sol, e que levou a tomar a mão da esposa e convidá-la para orar, que não era algo habitual, como aquela mãe fazia diariamente. Isso é fé. Allan Kardec, no século XIX, e não por acaso, exatamente na segunda metade do século XIX, se propõe a examinar esse tema no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele, nos itens 6 e 7, faz uma análise, e já nessa análise feita, ele diz com muita clareza sobre a fé. A fé que ele diz do ponto de vista religioso. Ele começa o item 6 assim: do ponto de vista religioso, ou seja, ele está adotando uma posição. Ele, como pensador, como alguém que se propõe a analisar, refletir sobre a fé, ele toma uma direção. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem diferentes religiões, como aquela senhora nordestina. Ela tinha a sua crença em dogmas da religião católica apostólica romana. Isso era muito claro. Mas não foi isso que o Tony Ramos disse. Em nenhum momento na entrevista ele disse que tinha crença em dogmas especiais da Igreja Católica ou de outra religião. Se ele a tinha, ele não declarou. Ele apenas narrou um episódio. Quem escolheu para responder de algo da sua experiência pessoal, num dado momento, algo espontâneo que ele fizera ao se colocar a orar. Em verdade, a oração, a prece, a reza dele e da esposa não diferia da reza, da prece, da oração daquela outra senhora nordestina. Como oração, era uma oração. Mas aquela senhora tinha suas crenças, como diz o texto, em dogmas da Igreja Católica. E isso Tony Ramos não declinou. Como entender fé, crença? Allan Kardec, ele vai adiante, dizendo que todas as religiões têm os seus artigos de fé. Mas ele acrescenta algo muito particular. Sobre esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. E ele sublinha. Ele está fazendo uma distinção. Ele está examinando a fé sobre a angulação religiosa. Mas, ao fazê-lo, ele distingue que a fé, como crença em dogmas especiais de uma dada religião, ele diz que, adiante, que a fé pode ser raciocinada e que é uma fé
que não é cega. Agora, uma fé em dogmas, inquestionável, que a palavra dogma, ainda que na sua origem não tenha o sentido hoje dado, ela vem do grego, no grego original, dogma era um princípio que você poderia aceitar, e para aceitar, como poderia não aceitar, você usava a razão, mas ganhou uma outra conotação. Na tradição religiosa ocidental, dogma não é algo que passe pelo crivo da razão, que seja inquestionável, exatamente o contrário. É algo imposto. Daí porque a fé é cega. Acredita-se e ponto. Não há como questionar. No século de Allan Kardec, no século XIX, a Igreja Católica firmou a infalibilidade papal. E os religiosos desta religião católica têm que aceitar isso, que a palavra do Papa é definitiva, infalível, como tem que aceitar o pecado original, toda aquela visão bíblica da criação em 7 dias, Adão, Eva. Isso é questionável, não passa pela razão. Aparentemente, isso nos permite, à primeira vista, ficar dentro de uma confusão de entendimento, que nos exige aprofundar a reflexão. O que Allan Kardec vai prosseguir nesse mesmo item 6 e 7. Ele vai dizer que essa fé, ele examina a fé cega. Nada examinando, a fé cega aceita sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a existência da razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Em assentando no erro, cedo ou tarde, desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é a luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Ele sublinha: preconizar a alguém a fé cega sob um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. E aí ele vai prosseguindo. E mais adiante, no item 7, ele vai trazer uma outra distinção. Ele vai falar da fé de uma outra forma, não em crenças, dogmas especiais, que marca, que identifica uma religião. Ele vai falar da fé a partir de verdades espirituais básicas, e não de tal ou qual crença particular. Dá para ir percebendo, como é próprio de Allan Kardec, que ele caminha num processo reflexivo de análise, porque Kardec é um homem do seu tempo, do século XIX. Façamos aqui um parênteses e recuemos ao ano de 1619. Um jovem francês estava prestando serviço ao exército, estava em um acampamento militar. Ainda que jovem, há um certo tempo ele vinha refletindo sobre essas questões, sobre a fé.
repito, 1619, então seria próprio que no Ocidente dominasse o pensamento católico, a religião católica. Mas ele, na sua juventude, estava muito inquieto. Ele não se dava por achado com as limitações impostas pela Igreja Católica Apostólica Romana, que limitava a liberdade de pensamento. Aqueles que, como ele, se davam conta de serem pesquisadores, investigadores, cientistas, vamos assim dizer, eram tolhidos. E muitos foram rechaçados, punidos com a própria morte, porque lhes era vedado essa liberdade de pensar, de refletir, de investigar. Conta-se, inclusive, uma história, se verdadeira ou não, muito engraçada, numa cidade europeia, um lugarejo qualquer. Num dado momento, os moradores começaram a se queixar de que, em saindo para o campo, que lhes era habitual no trabalho rotineiro, que ele estava ameaçado por cobras, que começaram a aparecer lá, no meio do mato, no trabalho realizado. Eles estavam desesperados, e isso criou uma situação de preocupação, de comoção no lugarejo, interferiu na dinâmica da vida daquele lugar e daquele pequeno grupo de pessoas. Chegou a tal ponto que o padre local foi chamado a se pronunciar. E num sermão dominical, ele apelou para tal fé. Não temam a cobra. Ela ou as cobras nada lhe poderão fazer, acreditem, e tal, e coisa. E, apesar do sermão, as cobras continuaram a atormentar a vida das pessoas. Um dos moradores, metido a curioso, não satisfeito com a explicação do padre, que apelava para a fé, essa fé cega, acreditem, eu estou dizendo, tenham fé. O curioso foi lá, conseguiu aprisionar uma cobra e se pôs a investigar nos recursos que dispunha à época e conclui que a cobra era venenosa e traz isso ao padre. Está vendo que eu provei, estou provando ao senhor, por isso eu fui lá, peguei, aprisionei a cobra, pesquisei, estou verificando que ela é perigosa, que ela tem veneno, que ela pode matar, que ela é um perigo. Mas o padre não se deu por vencido. Em nome da fé, disse, não, nada disso. Em palavras de hoje, ele diria talvez, isso é fake news, você está inventando, a cobra não é perigosa, isso não, tenha fé. Então, essa pequena história diz muito de uma cultura medieval. Homens e mulheres de pensamento, sobretudo naquela época mais homens do que mulheres, isso é claro, no contexto cultural que era próprio daqueles dias, era proibido de pensar, de refletir. Pois bem, voltando ao jovem francês, ele estava lá quieto, porque ele entendia que é da condição humana pensar, refletir, que não se pode tirar da pessoa humana a liberdade de pensar, de refletir, perquirir, duvidar, que isso é próprio da condição humana. Senão, ele pensava, por que o próprio Deus que nos criou, nos faria pessoa de inteligência para nos proibir de usar essa inteligência, de pensar de modo próprio, livremente. E ele não estava satisfeito, ele queria encontrar um caminho. E já há algum tempo ele vinha nessas reflexões. E naquela noite, ali no acampamento militar, a noite avançava, a madrugada dentro, ele teve sonhos recorrentes. Sonhos se repetiram, madrugada dentro, e ele praticamente febril. Passado um tempo, desses sonhos ele vai produzir um livro
que será um livro revolucionário na história humana. O livro chama-se o livro do método, e o nome daquele jovem, René Descartes. Ele é o pai de uma filosofia chamada filosofia do cartesianismo, que vem do seu nome, René Descartes. Né? E um livro pequeno, mas que promoveu uma grande revolução no pensamento humano, porque ele estabeleceu exatamente um método de pensar, partindo do pressuposto que era dado ao homem e mulher, a capacidade de pensar, dotado de inteligência. Ele fora criado por Deus com essa possibilidade, ele próprio de pensar, como fizeram aquele homem camponês que resolveu, por conta própria, investigar se a cobra era perigosa ou não, se tinha veneno ou não. O método cartesiano fez uma revolução. Daquele 1619, 300 anos se passariam, e um tanto mais, quando, em plena França, o outro francês, Hippolyte Léon Rivail, Allan Kardec, vai usar o pensamento cartesiano para enfrentar um fenômeno ou fenômenos que estavam até então por conta do sobrenatural, da crendice, da magia, da bruxaria, do demonismo, que eram os fenômenos mediúnicos. Ele, Allan Kardec, que passou a ser o nome do professor Hippolyte Léon Rivail, ele passa a usar toda essa condição que o seu antecessor francês deixara. E posso dizer que não haveria o trabalho de Allan Kardec sem que antes houvesse o trabalho de René Descartes. Porque no nosso cotidiano, todos nós somos cartesianos. Quando a gente acorda, até dormir, a gente é o tempo todo cartesiano. Em que sentido? A gente se organiza nas nossas atividades de maneira cartesiana. A gente divide as coisas, a gente classifica, a gente dá nome às coisas, separa. E quando a gente está diante de um problema, por mais simples que ele seja, não precisa ser um problema no laboratório de um cientista, um problema comum, é natural que a gente, o que o René Descartes fez foi exatamente estabeleceu que já era comum aos seres humanos. Diante de uma situação que nos traz dúvida, inquietação, a gente pega aquele problema e vai dividi-lo em partes. É mais fácil analisar, e esse é o método dele, se a gente dividir o problema em partes e separar, analisar cada pedaço, estabelecer uma relação de uma coisa com outra, para depois chegar a uma conclusão. Não foi diferente o que Allan Kardec fez diante dos fenômenos das mesas girantes. Ele assim se colocou, para tentar entender, usando a capacidade de pensar livremente. Não se deixou aprisionar numa posição a priorística fundamentalista da religião, que já houvera carimbado aqueles fenômenos como demonismo de seu. Mas também ele não se deixa prender pela ciência, a novel ciência, que, nascida da razão, por vezes, e não poucas vezes, se reduz aquilo que vai ser estudado, engessa, enquadra, e não levando, de certa forma, a um preconceito, não aquele religioso, mas um certo preconceito científico, por se fechar de uma forma absolutista numa dada posição, como ocorrera no século XIX,
Enquanto a religião predominante dizia que os fenômenos mediúnicos eram do sobrenatural, era crendice, demonismo, a ciência nova, a psiquiatria nascente à época, classificou os médiuns de pronto, sem muita consideração, como estereopatas. Saiu-se de um extremo e foi para outro. Diferentemente, o que o professor de Israel Rivai fez foi considerar as várias hipóteses. Quem toma o livro dos médiuns, no capítulo 1, já começa a aprender quem é Allan Kardec pelo título. Vocês já observaram o título do primeiro capítulo do livro dos médiuns? Vocês já observaram? É uma pergunta, não é uma afirmação, porque aquele que é livre para pensar, diante de algo novo, ele pergunta. Ele não parte de afirmações a priorísticas. Isso até é leviano. Ainda que haja já toda uma trajetória de informações e conhecimentos construídos. Não se joga fora o que já foi acumulado. Mas diante do fato novo, você interroga, você não afirma. A pergunta que está lá, há espírito? Ele não diz que há. Foi com essa pergunta que ele trabalhou, desde a primeira hora. E quando nós examinamos mais detidamente o capítulo 1, ele vai estabelecendo mais de uma hipótese. Ele fala em magnetismo, ele fala em algum fenômeno fisiológico, poderia ser estranho, desconhecido, fala ainda em fraude, ele vai estabelecendo várias hipóteses. Pois bem, foi assim que ele trabalhou. Exatamente como Descartes, ele parte da dúvida e ele vai dividindo o problema. Bom, eu estou diante disso, mas disso, será que isso tem a ver com o quê? Né? Sim, ele chega a dizer, isso está escrito para sempre. Ele diz assim, bom, eram mesas que se movimentavam, mesinhas que dançavam, e dançando, digamos assim, elas escreviam, respondiam. Ele diz assim, havia perguntas inteligentes, ele próprio fez dezenas de perguntas, e as mesinhas se movimentando respondiam inteligentemente a perguntas inteligentes. E ele foi, é possível. Se a mesa não tem cérebro, se ela não tem nervos, como é que ela é capaz de dar respostas tão inteligentes? Alguma coisa há. Então, isto é ciência, que tem como base René Descartes. Nada obstante, com toda essa conquista, o que houve do século XIX aos dias de hoje, em pleno século XXI, é que nós fomos nos limitando a um modelo de ciência que é, por característica, fragmentado, desde a sua origem. Ainda que no século XX, a física quântica venha superar essa visão da ciência que fragmenta para estudar. Eu, por vezes, brinco, quando a gente vai a um açougue, você não tem boi, você tem pedaço de boi. Você tem perna de boi, costela de boi, você não tem boi. A ciência, de certa maneira, fez isso para estudar o homem de maneira cartesiana, dividir o homem em um pedacinho. E deu para cada cientista um pedaço. No meu tempo de assistente social no Pedro Ernesto, eu me lembro que, certa manhã, eu saí da minha sala, fui adiante, tomando um cafezinho, numa pequena birosquinha que tinha lá. Eu estou lá tomando café, tem uma pessoa, me aborda, ele ia em direção ao ambulatório. Onde é a ortopedia? Eu falei, mais adiante, você vai dobrar ali à direita. Bom, estou lá. Estou ainda lá. E eis que ele, daqui a pouco, volta muito rápido. Eu falei, mas você não achou? Achei. Mas, e aí, por que você não foi aqui? Não, porque hoje, o ortopedista que está lá é de mão.
e meu problema é do pé. Então a própria ortopedia já não é uma especialidade em si, ela já é dividida. A ortopedia só cura da mão, o outro só cura do pé, e assim por diante. Essa é a ciência. Por outro lado, essa ciência, ela se opõe a uma tradição de um dos maiores pensadores e filósofos gregos, o pai de todos os pensadores gregos, Sócrates. Quando, lá no Livro dos Espíritos, questão 919, conhece-te a ti mesmo, essa é uma proposição que se atribui a Sócrates. Essa é a base do pensamento socrático. O que ele queria dizer? Todo aquele, como René Descartes, todos aqueles que querem pesquisar, que querem perquirir, investigar, produzir conhecimento, para Sócrates, teria que se ocupar de si mesmo, além de se colocar num movimento para fora, em direção ao objeto investigado. Eu quero estudar isso aqui. Como é que isso aqui é feito? Para que serve, etc, etc? É um movimento que eu faço para fora de mim, em direção ao objeto estudado. Sócrates entendia que era impossível fazer isso sem um movimento necessário para dentro de mim, me ocupar. Isso quer dizer, em boa tradução, que para Sócrates, todo movimento chamado depois, com a Revolução Francesa, com o Iluminismo, com a Revolução da Razão, a razão não é uma deusa sem que esteja intrinsecamente ligada à ética. Não é possível, no pensamento socrático, pensar sem que esse pensamento esteja fundamentado numa ética. Ou seja, que esse conhecimento de investigação, de estudo, esse método, ao acontecer esse movimento, que isto, no movimento para dentro, leve a pessoa a se transformar, tornar-se uma pessoa melhor. Eu conversava com o Luiz esses dias e me lembrava de uma experiência pessoal. Eu ocupava uma posição numa grande escola lá no Rio de Janeiro, que tinha um bom auditório. Eu fui procurado por um amigo que queria alugar um auditório para promover um encontro com um grande pesquisador que viera ao Brasil. Ele era pesquisador de reencarnação, era o objeto dele. E fui convidado por esse amigo a participar do evento. Pois bem, durante a conferência, melhor, quando ela terminou, alguém perguntou para aquele grande pesquisador, um homem de ciência: bom, o senhor está trazendo evidências tão fortes, indiscutíveis, inquestionáveis sobre a reencarnação. Eu gostaria de lhe perguntar uma coisa: o senhor já se colocou para pensar nas consequências? Se a reencarnação realmente está demonstrada, provada, o que isso produz no homem? Ele muda? O que isso tem a ver com o homem? Pô, isso já não é da minha alçada, eu sou um homem de ciência. A mim me cabe pesquisar, investigar, chegar às evidências. As consequências não é comigo. Qual era a pergunta e qual foi a resposta? Estava perguntando sobre a ética. A pergunta era: conhecer a reencarnação, acreditar nela, não como um artigo de fé, algo dogmático e imposto, mas algo apoiado na razão. Se esse conhecimento, para que ele serve? Ele me transforma, me faz uma pessoa melhor? Essa que era a pergunta. Para Sócrates, isso era inquestionável. O conhecimento, seja ele qual seja, matemática, todo conhecimento, deveria
levar o homem a se tornar uma pessoa melhor, fazê-lo crescer naquele conhece-te a ti mesmo, que ele se apropriasse de si, que ele pudesse se assumir e nesse movimento tornar-se uma pessoa melhor. Segundo consta, essa foi a grande falha da fragmentação, da dicotomização do modelo cartesiano. E é o nosso grande desafio desde então, nesses 200 anos. Eis porque Allan Kardec, já entendendo esse tema, ele não abre mão da razão, sim, mas ao mesmo tempo não abre mão da ética. Para ele, aquela afirmação de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é isso mesmo, é uma emancipação, é fazer o homem amadurecer, conquistar-se num processo auto-iluminativo. E esse capítulo 19, ele tem essa importância, porque Allan Kardec vai distinguindo claramente a fé. Primeiro, para fazer um breve resumo. Primeiro, a fé, ela pode ser a crença, como ele diz claramente, em dogmas particulares de uma dada religião. Como ele diz, inquestionável, uma fé cega, imposta, a ferro e fogo, crê ou morre. Isso marcou toda a história longa no período medieval. Mas quando o homem disso se liberta pela revolução da razão, quando a ciência leva o homem à lua e ele sonha com as estrelas, quando o homem mergulha nas profundezas do oceano, quando o homem vai à atividade da matéria, quanto esse conhecimento adquirido do século XX aos dias de hoje o fez um homem melhor, o fez compreender-se como um ser antes do berço e depois do túmulo como imortal, criando uma sociedade fraterna, de convivência, eliminando o ódio. O resultado que nós observamos foi o oposto. O Erich Fromm, grande pensador da metade do século XX, ele ousa dizer que o homem, na sua loucura, como aquele Prometeu que roubou o fogo de Zeus, a razão, o homem decretou a morte de Deus em sua loucura no século XIX. E a grave consequência é que no século XX decretou a morte do próprio homem. O que vivemos desde a Segunda Guerra Mundial, com a explosão de 2 bombas atômicas, é a desumanização crescente. É uma contradição de uma civilização que se diz ocidental, que se diz cristã, e longe está de verdadeiramente, genuinamente, do que Jesus propunha de amor. Ainda agora, a Rússia fez uma renovação de suas cartas de valores, dando um novo norte àquele país, e há uma confusão de valores para dizer-se ameaçada e dar direito à Rússia de ir para a guerra para se defender. Ela mistura todas essas conquistas civilizatórias notáveis, inegáveis, com crenças. Ela diz peremptoriamente que os valores russos da religião ortodoxa estão ameaçados. Ela entende e se percebe, sinceramente ou não, que os dogmas daquela religião estão ameaçados. E isso é repetir um ciclo histórico dos mais tenebrosos da história humana. É, em nome da fé, matar. Não foi assim na Idade Média? Os cruzados saíam da Europa, traziam no peito a cruz e nas mãos uma espada. Ao encontrar o outro de outra religião, de outra cultura, lhe exigia: ou tu te convertes, ou seja, deixa a tua cultura
deixa a tua religião e adota as minhas verdades, que são as únicas, ou eu te mato. Estranham o movimento religioso. Com a cruz no peito, falando em nome de Jesus. Enquanto as guerras, os sacerdotes abençoaram os canhões, queriam matar, arrasar. Essas contradições entre essa fé cega, que dá lugar a uma ciência que derruba esta, mas por sua vez enclausura o homem, distanciando dele mesmo, porque ao decretar a morte de Deus, decreta a morte do próprio homem, dos valores mais nobres. É isso que Allan Kardec está examinando, encaminhando as conclusões. Nesse mesmo capítulo, o último item, o 12, Allan Kardec vai além ao anotar o que o Espírito traz de contribuição. Ele já começa dizendo, isto é de uma beleza, isso em pleno século XIX, que nos faz pensar. Eu quero remeter ao texto. Diz o texto: no homem, a fé é o sentimento inato dos seus destinos futuros, é a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germen no seu íntimo, a princípio está no latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação de sua vontade. Adiante ele fala em vontade do querer. Se a ciência, como eu disse, penetrou na intimidade da matéria e liberou extraordinárias energias ali contidas, desde sempre ali estavam, aguardando a ciência humana, a capacidade de investigar, de pesquisar, para dali extrair poderosas energias ali contidas, como que adormecidas, e a ciência consegue abrir essas energias, e ela, de certo modo, por um lado, tem contribuído para o progresso, tem trazido conforto, tecnologia, tem podido, como foi no caso do Covid-19, as vacinas rapidamente descobertas e produzidas em larga escala, mas igualmente as mesmas energias, agora, por meio de drones fantásticos, tem espalhado destruição. Pois bem, porque o homem só fez o movimento para fora. Ao reagir à fé cega e dogmática, ele se apoiou numa razão que nada mais é no processo evolutivo, segundo o psiquiatra Billy Lopes. O homem saiu das cavernas do instinto e alcançou um patamar, numa capacidade de pensar, num estágio evolutivo do pensamento, que se pode chamar de racional, sim, mas racional egocêntrico. Porque lhe falta a contraparte absolutamente necessária, o sentimento. Por isso que Leonardo Boff, em seus escritos, ousou, como outros, corrigir René Descartes, dizendo: olha, não é eu penso, logo existo. Ao contrário, eu sinto. O que nos faz ser quem somos, humanos, não é eu penso, eu existo, é eu sinto. É sentir. Mas nós ainda estamos num estágio, nós, mediante a evolução, racional, egocêntrico. Por isso é que nosso conhecimento tem sido uma forma de poder militar, poder econômico, poder político, poder religioso, que também oprime. E não um conhecimento libertador, que nos tenha feito pessoas melhores, amorosas. E a doutrina espírita chega no século XIX para enfrentar esse desafio. E nós, espíritas de atualidade, estamos
mais do que nunca confrontados. Temos essa herança religiosa, sobretudo nós brasileiros. Não podemos negar que bebemos no leite da religião católica. Nos constituiu a nossa cultura. Nenhuma crítica, isso foi próprio do movimento cultural formador da pátria brasileira, dos nossos valores, das nossas ideias que nos constituem a identidade. Mas a doutrina espírita, em boa hora, chega e ela inaugura no século XIX, segundo Emmanuel, no Luciana dos Médios, a era do entendimento. Mas o Emmanuel, em sua sabedoria, faz anotar que se a humanidade, no século XIX, com o Espiritismo, entra na era do entendimento, isso não quer dizer que toda a humanidade tenha entrado. Alguns ainda permanecem aprisionados às formas rudimentares de pensar. E outros tantos, engalonados pelos títulos acadêmicos, estão aprisionados no racional egocêntrico, com as suas vaidades, com seus títulos acadêmicos, ainda fechados numa visão de ciência, de uma visão engessada de entender o mundo, ainda sem ter conseguido, e aí ela voltando ao capítulo 19, quando desabrocha em nós todo esse potencial que nos caracteriza em verdade, quando entramos em contato com aquilo que realmente somos, desde a hora inaugural como princípio inteligente, e isso se acorda em nós, e talvez foi isso que tenha acontecido com o Tony Ramos, porque o sentimento religioso que é inerente e nos é inerente a cada um estava lá. Bastou um gatilho exterior, um entardecer, para que aflorasse nele essa energia nele contida, que está nele, na esposa dele e em cada um de nós. Pode ser um entardecer, ou ainda, como o Divaldo Franco pôde anotar, em uma viagem na Europa, na estrada, ele observa rosas pela estrada, e ele para, encantado. E ali, diante daquela beleza aos seus olhos, Joana lhe diz: olha, todos dizem que Deus criou, ele é o Criador, que ele é um Criador anônimo. Isso é uma meia verdade, porque ele assinou a sua obra. As flores que te encantam, que nos encantam, são a assinatura de Deus para dizer: eu estou aqui, eu sou o Criador, tudo isso está aqui. Há uma ordem, e essa ordem divina se expressa exatamente como um homem, que não é outro, amor. Quando o homem acorda todo esse potencial necessariamente amoroso para estabelecer convivência em regime de paz, tudo isso é possível porque, voltando a Allan Kardec no capítulo 19, ele fala da fé como um momento de lucidez. Não a fé cega, dogmática, mas aquela que pode se ombrear com a razão e contribuir para que esta saia dos seus limites estreitos e se amplie. E o homem ganhe, a pessoa humana ganhe lucidez. Ele usa uma expressão que ele sublinha: compreensão. Compreender, ter uma visão ampla de si mesmo, dos acontecimentos, uma compreensão que necessariamente é generosa para não julgar, não criticar, não rotular, não separar o outro por nenhuma razão de cor de pele, de orientação sexual, de religião, porque ele compreende. E essa compreensão é a expressão do amor e da fraternidade. Essa é a fé. Os espíritas estão nos convidados, nessa hora grave que atravessamos, voltar a essa base doutrinária profunda que Allan Kardec nos propõe, para que despertemos em nós essa fé.
Essa fé que é uma alavanca. Alguém disse lá no passado: dê-me uma alavanca, que eu moverei o mundo. O título do capítulo 19: a fé move montanhas. Essa fé que é vontade de querer, que se confunde, se identifica com o que Kardec, no capítulo 25, disse sobre a diferença entre o animal e o homem. O homem, tem, a mais do que o animal, no processo evolutivo, o desejo incessante do melhor. Acordar isso em nós. Hoje, ser melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Num movimento contínuo de aperfeiçoamento, de melhoria de mim mesmo, para contribuir para um mundo melhor. Essa é a proposta. E encerrando, voltando no tempo, nos dias de Jesus, uma mulher que por mais de 10 anos sofrera de um fluxo sanguíneo incontinente, que ela não conseguia superar, ela procurava todos os recursos que à época havia, sacerdotes, magos, curandeiros, médicos, e ela continuava enfermada. Mas ouviram falar dele e se puseram na estrada, vencendo distâncias, e vai encontrá-lo numa cidade, acompanhada por uma multidão que está em torno dele e vai nas ruas estreitas como que o aprisionando, e ela se dá conta que talvez não consiga chegar até ele, viajar de tão longe, enfrentar estradas coerentas, e ela o vê à distância, se mover em meio à multidão. É um homem belo, seus olhos são de estrela, e ela tenta vencer a multidão que a cerca e a ele também, e consegue, em um dado momento, está muito próximo ao ponto de tocar-lhe tão somente a capa, e ele para e pergunta: quem me tocou? E os discípulos estranhos, que são tantos, e ele olha para ela no meio da multidão: quem me tocou? E ele diz que dele saiu virtude, que na expressão etimológica da palavra significava uma energia, uma força. É como se houvesse estabelecido entre ele e aquela mulher, que aparentemente lhe era desconhecido, será? É uma afinidade, uma identidade, ao ponto dele transmitir para ela energias que só tempo mais tarde, já no século XIX aos dias de hoje, a ciência vai descobrindo cada vez mais que o homem é portador dessa capacidade radiante de liberar energias extraordinárias que todos guardamos. Quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. E ele diz a ela: mulher, foi a fé que te curou. E o tempo passa. Chegamos àquele dia, hoje lembrado na sexta-feira da paixão. Ele está sendo empurrado pela soldadesca, sobre os ombros uma cruz pesada. Ele tem seu rosto já macerado pelas bofetadas. A cruz pesa-lhe o ombro, lhe fere, e ele trôpego pelo caminho. Quando ele é abordado, que da multidão uma mulher sai, chega até ele para lhe enxugar o rosto. E quando ela o faz, que ela olha naquela toalha alvinitente, está o rosto dele, ficará marcado para sempre. E ela olha para a multidão e diz: vede Jesus, vede Jesus. E aquela multidão ensandecida não consegue ver Jesus. O tempo passa, estamos em pleno século XXI, e vez por outra as mensagens como a de hoje lida e outras tantas nos dizem: vede Jesus,
nessa loucura do poder, da ganância, nessa loucura de falsos conceitos científicos e religiosos, não conseguimos ver Jesus que ela descobriram. Aquele homem belo, aquele homem pleno, o mais perfeito homem que já houvera na terra, guia da humanidade, modelo e guia. Vede Jesus. Esse ainda é o grande desafio de tirar de Jesus aquilo que não lhe pertence, que lhe atribuíram em falsos conceitos de uma fé cega e dogmática, e tê-lo próximo na condição que lhe é própria de espírito, como está na questão 625 dos Espíritos. Vede Jesus. E ela fica ali com aquela toalha, como que perplexa, perdida. E ele prossegue, empurrada pela multidão, fustigada pela soldadesca, até chegar à cruz. E na hora extrema, lá está ele, naquela tarde que se fizera plúmbia, e logo depois, sem muita demora, o céu escuro, pronunciando um temporal, trovoadas se fazem, acompanhando os relâmpagos que explodem aqui e acolá. E ali, na cruz, ao pé da cruz há uma mulher, sua mãe. E ela, ali em silêncio, porque na história dela, na hora primeira, quando o anjo, o Espírito, lhe anuncia que ela seria a mãe do Cristo, ela, da dúvida inicial e sua humildade, ela avança para o silêncio, e ela vai compreender que a sua missão como mãe é o silêncio, é uma atitude de fé, de profunda fé. Ela aceita o convite que se lhe colocava de ser mãe de Jesus, em nome da fé, não da fé cega, dogmática, mas de uma certeza lúcida que ele era o Cristo, que ela tinha uma missão, mais do que ser mãe no sentido biológico, natural, ser mãe no sentido de devia acompanhar os passos no silêncio. Uma das maiores provas de amor é o silêncio. Ela o vira partir muito cedo, em cumprimento da missão que ele trouxera, e ela no silêncio. As dores que ela experimentara no silêncio, até aquela hora extrema que ele está na cruz, e ela no silêncio. Então, Jesus é o filho do silêncio de Maria. Uma das maiores provas de fé, como aquela mulher do Nordeste, ajoelhada, orando pelo filho. Silêncio, renúncia, dedicação. A fé, na expressão desse silêncio de entrega, de generosidade plena, não uma fé cega, ingênua, mas de uma maturidade que o Espírito conquista. Porque se há uma fé como um movimento ingênuo, que não é crença, é mais crendice do que crença, na própria processo evolutivo, o homem sai das condições da infância da humanidade, quando a inteligência lhe é rudimentar, e ele alcança um estágio de maturidade no processo da inteligência, e ele avança para além da inteligência aquela do racional egocêntrico, para ter um outro processo amplo, gestáltico, em relação aos fenômenos da existência. Ele observa e ele capta a realidade como uma totalidade de movimentos, de elementos que se entrelaçam
num ordenamento que é o da própria vida, das leis inexoráveis do Senhor, que estabelece um telefinalismo para todas as coisas, tirando a falsa ideia do acaso, como quem joga dados para construir o universo e a vida. Tudo tem um sentido e um significado que ainda não somos capazes de compreender. E nessa hora, estamos sendo chamados a essa atitude que não é outra que não seja da humildade, para bem entender, compreender o sentido da existência. E nesse exercício que exige silêncio profundo, dá um salto quântico, consciencial, que nos conduza a uma posição de lucidez, porque essa é a hora que nos exige muita lucidez, aquilo que em língua inglesa se chama insight, que nada mais é do que uma introvisão, mais do que um olhar para fora necessário para compreender a vida, um olhar para dentro de nós mesmos e descobrir a grandeza que somos possuídos desde a hora original, quando o princípio inteligente. Somos espíritos imortais. É isso que aquela mulher, Verônica, descobrira naquele encontro com Jesus. E ela prossegue hoje, como ontem, a dizer: vede Jesus. Isso é mais do que a ciência pode nos dar em sua limitação. Exige muito mais para conquistar essa posição de lucidez. Essa é a hora. E é uma hora boa, apesar de todas as contradições que nos marcam os tempos de hoje. É a hora da doutrina espírita, que está conosco como consolador, porque antes é um conhecimento, mas não é um conhecimento hipnose da fé, que nos aprisiona, mas que nos liberta, que nos consola, que nos arrima, que nos põe de pé, convidando-nos a esse esforço de tornarmos-nos hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. A doutrina espírita está conosco desde o século XIX, num encontro único na história, nunca antes acontecido da forma pela qual aconteceu no século XIX, ainda que anunciado por Sócrates, considerado um antecessor de Jesus e do próprio Espiritismo. O encontro entre a fé e a razão, não aquela razão do racional egocêntrico, mas uma razão entranhada de sentimento de compaixão. Se uma tecnologia há em dias atuais absolutamente necessária para a solução dos graves problemas que enfrentamos, é a tecnologia da compaixão, da amorosidade, da ternura de uns para com os outros. Nesse dia, em especial, quando a tradição religiosa a cada ano e todos os anos repete o mesmo ritual, que nos libertemos, que vejamos a cruz não como o sinal da derrota de um homem, porque André Luiz dissera que o mundo faz vencedores, Jesus faz invencíveis. Ele foi invencível. Não a sexta-feira da dor, da paixão, da tristeza, mas o domingo da alegria, para que possamos cantar essa alegria como gratidão. Gratidão ao Senhor da vida. Profundo sentimento de gratidão. Muita paz. Jesus, Senhor, em te recordando
a presença conosco em dias recuados da história humana, que o calendário nos faz repetir em atos, encontros familiares, em cerimônias religiosas, todas respeitadas por certo, que possamos ter, ainda que em breve instante, um silêncio profundo para te encontrar, te ver nos dias de hoje, não o homem preso a uma cruz, mas o homem liberto, de braços abertos, livre conosco, nos sustentando os passos, nos arrimando em hora tão difícil da nossa história. E que nesse silêncio, Senhor, que possamos te encontrar para além dos limites que as instituições humanas te colocaram na história. E nessa atitude de encontro, ter um silêncio respeitoso, uma atitude de parar no corre-corre que nos caracteriza os dias atuais, e como aquela mulher, em meio à multidão, às dificuldades, às lutas, te olhar e simplesmente um breve toque, e de ti sairá virtude que há de nos transformar, nos curar, para além de enfermidades que nos acometem ao corpo, mas as enfermidades mais profundas, nominadas de egoísmo e orgulho, para que nos transformemos em pessoas melhores, doces, ternas, amorosas, gentis, proclamadoras do bem, que tenhamos a fé real, verdadeira, daqueles que creem no mundo melhor. Lembrando Paulo, na sua carta aos Hebreus, no capítulo 11, quando ele diz que a fé é a substância das coisas desejadas e que não vemos. Não é um infantilismo, não é um otimismo pueril, é uma certeza de que esse universo, a Terra, não está na troca, ao sabor dos caprichos humanos. Há leis inexoráveis de amor que conduzem-nos a nós, a humanidade, a própria Terra, para dias melhores, depois da longa noite da ignorância que ainda nos enfecha numa pretensa arrogância de homens de ciência. Teremos o dia da paz, o domingo da alegria, da ressurreição plena contigo. É essa certeza que nos move, que nos conduz, que nos convoca para que a cada dia possamos dar o nosso contributo absolutamente necessário para que o mundo se faça melhor. Obrigado, Senhor, e que Tu possas conosco permanecer, e que nós permaneçamos contigo, agora, hoje e sempre. Nós queremos agradecer ao querido Edivaldo Roberto pelas reflexões tão profundas, que nos convida a buscarmos a fé lúcida, compreensão e, por conseguinte, o amor. Agradecer a presença de todos, sigamos todos com Jesus na sua infinita paz. Boa noite.